Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus sejam conosco, ou continuem conosco, porque já temos prova de que o Senhor está neste lugar, sendo glorificado e exaltado. É um privilégio nós estarmos aqui. Eu louvo a Deus. Nós cremos que antes do mundo ser criado, o Senhor já tinha preparado esse domingo para nós, com todas as alegrias e todas as tristezas. Eu sou alguém suspeito para falar do Carlos, amigo do coração. Eu lamento que a gente sempre morou longe, eu em Santa Cruz e ele aqui na região. E depois eu fui para Angra dos Reis em 2000, alguns meses depois dele assumir a igreja, e fiquei na primeira igreja presbiteriana de Angra até dia 31 de dezembro deste ano. E a partir do dia 1º de janeiro eu estou plantando uma nova igreja no centro da cidade, porque a nossa igreja ela não conseguiu alcançar o centro da cidade. E hoje nós estamos lá numa luta e, graças a Deus, nós estamos vendo a providência do Senhor atuando. E eu queria morar, o reverendo Carlos esteve em Angra não passa de 3 anos, há 2 anos, foi uma bênção, porque é o Carlos e o Mauro Renato, pessoas próximas, reverendo Mauro lá da região de Campo Grande. A gente aprontou muito, no sentido bom, A gente aprontou, porque fazer seminário não é fácil, e a gente passou dificuldade juntos, muitas lutas. Eu tinha inveja dele porque eu tinha que pegar o trem até Santa Cruz e ele morava mais perto do que eu. Mas eu louvo a Deus, estou feliz, reverendo, de estar aqui. Quero agradecer a Deus pelo carinho do conselho, da junta diaconal, e da Luciana. Sim, nos encontramos no Supremo Concílio, é verdade. Agradecer a Luciana, de onde aí veio o convite, e eu louvo a Deus, a Lucas e João, que eu não sei onde estão, mas o João foi o porta-voz, e eu louvo a Deus. Lucas está aqui, Eu louvo a Deus por ter lembrado do meu nome, Luciana. É uma bênção. Me sinto honrado de estar nessa igreja querida, e o meu desejo é que toda sorte de bênção do Pai esteja sobre a vida do reverendo Carlos, dessa igreja, e de todo o povo de Deus reunido aqui nessa noite. O Martin Lloyd Jones, ex-médico da rainha da Inglaterra e pastor que ficou 35 anos na Capela de Westminster, em Londres, ele costuma dizer que o ministério começa depois de 20 anos numa igreja. Ele acredita e sempre defendeu, ele já é falecido, morreu em 81, um homem, hoje é considerado o maior teólogo do século XX, e ele diz que o ministério começa depois de 20 anos, porque é de longa data, Ele nunca acreditou em ministérios de 2 anos, 3 anos. Tem pastor que é assim, A nossa turma ficou muitos anos, e eu espero que Deus me ajude nessa missão de compartilhar o Evangelho com vocês nessa noite tão especial. Eu queria que você ficasse de pé, por gentileza. Eu queria orar e suplicar o favor de Deus. Pai, muito obrigado, porque eu estou aqui com um irmão, um amigo do coração, com a família dele. Eu sou grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito na vida dele, no ministério dele, e eu Te suplico que hoje tudo seja renovado pelo poder do Teu Espírito Santo. Que a grande festa não seja apenas os 19 anos à frente da Igreja do Irajá, que não sejam os 56 anos, mas que a grande festa seja um presente todo especial do céu, para o meu coração e para o coração dos meus irmãos que estão aqui. Que nessa noite tão alegre e festiva, todos nós possamos receber o presente da Tua palavra. Eu sou incompetente para isso, eu não tenho capacidade, e por isso eu Te peço, em nome de Jesus, me use, para que enquanto eu estiver pregando, a Tua glória seja manifesta,
a tua cruz resplandeça em cada coração e que haja luz na mente e fogo no coração, que a tua obra seja completa e ao final todos nós possamos dizer: o Senhor falou, o Senhor falou. Eu oro assim em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 29, do versículo 15 ao versículo 35. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, do versículo 15 ao versículo 35. Eu lerei na versão NVT, nova versão transformadora. Possivelmente é um pouco diferente da sua, mas a ideia é o mesmo sentido, a ideia é a mesma. A palavra de Deus, na versão que eu tenho, e você acompanhará na sua, diz assim aos nossos corações: Labão lhe disse: você não deve trabalhar de graça para mim só porque somos parentes. Diga-me qual deve ser o seu salário. Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor por 7 anos, se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa. Melhor entregá-la a você do que a qualquer outro, respondeu Labão. Fique aqui e trabalhe comigo. Então Jacó trabalhou por 7 anos. Trabalhou 7 anos por Raquel. Ele a amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias. Chegada a hora, Jacó disse a Labão: cumpri minha parte do acordo, agora dê-me minha esposa para que eu me deite com ela. Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e a entregou a Jacó, e Jacó se deitou com ela. Labão deu sua serva Zilpa a Lia para servi-la. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão: o que o Senhor fez comigo? Trabalhei 7 anos por Raquel. Por que o Senhor me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Espere, contudo, até terminar a semana de núpcias, e eu também lhe entregarei Raquel, desde que você prometa trabalhar mais 7 anos para mim. Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos. Uma semana depois de Jacó ter se casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Labão deu sua serva Bila a Raquel para servi-la. Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava muito mais que a Lia. Então permaneceu ali e trabalhou mais 7 anos para Labão. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz um filho. Chamou-o de Ruben, pois disse: o Senhor viu minha infelicidade, e agora meu marido me amará. Pouco tempo depois, Lia engravidou novamente e deu à luz outro filho. Chamou-o de Simeão, pois disse: o Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Lia engravidou pela 3ª vez e deu à luz outro filho. Chamou-o de Levi, pois disse: certamente desta vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos. Lia engravidou mais uma vez e deu à luz outro filho. Chamou-o de Judá, pois disse: agora louvarei ao Senhor. Então parou de ter filhos. Amém? Os amados podem se assentar, continuem com a Bíblia aberta.
Eu queria só que minha esposa e meu filho ficassem de pé, que estão me acompanhando, vieram de Angra, saímos bem cedo, né? Rosilene tem caminhado comigo aí já há 28 anos, não é brincadeira, aturar essa mulher durante esse tempo todo. E Anderson Filho é o meu filho mais novo, o mais velho mora em Natal, está servindo na Marinha, já casado, né? O Natan Laércio, esse aí é o Anderson Filho que está comigo. Que Deus abençoe esses dois, eu agradeço, a viagem é longa, né? E é bom eles estarem comigo nessa viagem. Irmãos, hoje eu queria ver com vocês a beleza do que a Escritura fala sobre o amor. De certa maneira, é um sentido diferente do amor que nós podemos pensar. Eu queria falar sobre a questão do amor verdadeiro no Evangelho, nas Escrituras. E amor verdadeiro num sentido negativo. Porque esse texto aqui fala de um sentimento, de um impulso muito natural que existe no coração da nossa raça, de todos os seres humanos que nasceram depois da queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Desde que eles pecaram, nós ficamos descontrolados, desarmonizados, e é uma desgraça. O pecado, ele desgraçou tudo. E esse texto fala um pouco sobre esse desejo por esse amor verdadeiro, esse amor ideal. E eu queria primeiro ver nessa noite com vocês esse impulso incontrolável, esse impulso que toma a mente, o coração de um ser humano, a alma de um ser humano, e ele atropela tudo que vê pela frente para conseguir esse amor verdadeiro. Em segundo lugar, eu queria ver com vocês nessa noite a devastação e a desilusão e a decepção que essa busca sempre se depara, mais cedo ou mais tarde. É uma tragédia que acontece com todas as pessoas que habitam sobre a face da terra e que buscam esse amor verdadeiro. E, por fim, eu queria ver no Evangelho o que Deus nos deu para resolver esse problema, esse desejo louco que tem no nosso coração, no coração dos seres humanos, por esse amor verdadeiro. Então, vamos iniciar vendo esse movimento humano por esse desejo, esse amor verdadeiro. O texto nos diz que Labão, ele procurou Jacó e disse assim: Jacó, você não deve trabalhar de graça para mim só porque nós somos parentes. Diga-me qual deve ser o seu salário. Jacó estava vivendo de favor na casa de Labão. Eu creio que a maioria de nós sabe disso. Jacó, ele era um grande profissional, ele era um homem muito sagaz para os negócios, e Labão quer fazer uso dessa inteligência e dessa capacidade de Jacó para ganhar mais dinheiro. Mas aqui a gente precisa fazer um parênteses e a gente precisa voltar no avô de Jacó. O avô de Jacó se chamava Abrão, que depois teve o nome de Abraão, e a família do avô de Jacó recebeu uma promessa através desse seu avô. Deus aparece para Abrão e diz lá: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que você não sabe onde é, mas eu vou te dar toda essa terra. Mas Deus faz uma promessa para Abrão já ali: eu quero salvar a raça humana. As pessoas estão tristes e está uma tragédia, violência. O pecado está destruindo o planeta. Eu quero que você saia, porque na tua família, todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa é a promessa de Deus. Nessa promessa estava ali já a promessa da santa semente, a promessa messiânica, do Salvador que viria para salvar a nossa raça. E Abraão sai, a gente sabe, ele vai para uma terra diferente, e a situação da nossa raça era tão grave que Deus tem que fazer uma mulher com 90 anos engravidar e dar à luz. A gente sabe disso, Sara dá à luz.
Depois tem o episódio com Ismael, nasce Isaque, o filho da promessa, e Isaque casa com uma mulher também que é estéril. E a promessa do Salvador que viria resolver os nossos problemas, ela sempre está em xeque. Sempre tem uma ponta de desesperança ou uma luz escura dizendo assim, olha, não vai dar. E está ali Rebeca, estéril. E a promessa da linhagem era sobre a vida de Isaque. Mas como que ia ter prosseguimento a promessa messiânica se Isaque não tivesse filho? Sara escangalhou a família, colocando a serva para deitar com seu marido. E Isaque e Rebeca têm também esse problema, mas Deus intervém mais uma vez, o anjo aparece e diz assim, Rebeca, você vai ter 2 filhos. O que tem no seu ventre vai ser gêmeos. Só tem um problema. O mais novo, ele vai reinar. Ele vai ser senhor sobre o mais velho. E ali Deus já mostra que no seu plano de salvação e de restauração, não tem muitas coisas certinhas, não há uma caixa. E Esaú realmente nasce, Jacó nasce depois, agarrado lá no calcanhar do seu irmão. Mas aí nós enfrentamos mais uma grande tragédia familiar. Porque Isaque amava mais a Esaú, enquanto que Rebeca amava mais Jacó. E isso trouxe uma tragédia para aquela família. Porque Isaque queria Esaú, Rebeca queria Jacó. E quando Isaque quis Esaú, ele formou dentro de Esaú uma espécie de mau caratismo, e ele se tornou alguém que queria tudo para ele, violento, e alguém que não estava no centro da vontade do Deus das promessas. Enquanto isso, a Rebeca mimou Jacó, Jacó virou o queridinho da mamãe, o filhinho da mamãe, e ele virou um grande trapaceiro, e a gente conhece também essa história. Ele trapaceia, 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 mas chega um momento que quando ele passa a perna no pai dele, passa a perna no irmão dele, ele tem que fugir. E aí a gente está chegando no texto que eu acabei de ler. Ele agora está em Padã Arã, porque Esaú queria matá-lo, queria assassiná-lo. Aquele camarada que se sentia rejeitado pelo seu pai, que queria tomar as bênçãos pela força, que queria no peito tomar o direito dele porque Deus tinha falado, agora está no deserto, está vivendo de favor, não tem uma roupa, depende de alguém que compre, não tem o que comer, depende de alguém que lhe dê. Mas surge Labão e diz para ele, Jacó, você já está há algum tempo aqui trabalhando comigo, e deixa eu falar uma coisa para você. Quanto você quer de salário? Eu quero te pagar. Quando Labão fala isso, Labão já tinha ganhado muito dinheiro em cima de Jacó. Jacó já trabalhava. Mas agora parece que a consciência pesou e ele chama Jacó e diz assim, quanto você quer ganhar? Jacó só tinha o amor da sua mãe. Mas agora nem o amor da sua mãe ele tinha. Jacó sabia da promessa que tinha sido dada ao seu avô, sabia da promessa que tinha sido dada ao seu pai, e ele sabia que a promessa que tanto o seu avô e o seu pai tinham recebido estava sobre ele. Certamente Jacó passou momentos assim, como essa promessa vai se cumprir? Eu não tenho terra, eu não tenho dinheiro, eu não tenho família, eu agora sou um estrangeiro nessa casa, apesar de serem meus parentes. Como assim eu serei aquele em que todas as famílias da terra serão abençoadas? O Deus eterno falou para o meu avô, confirmou para o meu pai, e no dia do meu nascimento o anjo falou para minha mãe, e a mãe dele certamente ensinou para ele. E por isso ele sempre fez trapaça para tentar derrubar Esaú e tomou a bênção. E possivelmente os estudiosos dizem que Jacó chegou a um ponto em que ele não sabia quem estragou a vida dele. Será que foi meu irmão que estragou minha vida? Será que eu tinha que ter matá-lo?
Ou será que foi meu pai? Meu pai não obedeceu ao Deus e quis que Esaú fosse abençoado enquanto eu era para ser abençoado. Será que meu pai é o culpado de eu ser hoje um Zé Ninguém? Ou será que foi Deus? Será que foi Deus que é o culpado de todas as tragédias que eu estou vivendo? Agora não tenho ninguém por mim, apenas esse homem que me hospeda, essa família que me hospeda. E aí surge uma mulher na vida de Jacó, chamada Raquel. E aí tem sentido a pergunta que Labão faz. Porque aqui nós não temos dois bobos conversando. Jacó era muito esperto e inteligente, mas Labão também era esperto e inteligente. E Labão já sabia que Jacó estava caidinho por Raquel. E quando Labão pergunta, quanto posso pagar? Labão já sabia que Jacó queria casar com sua filha. O problema é que na época só se trabalhava 1 ano e meio a 2 anos por uma mulher, que era o famoso dote. Mas a gente não sabe por que Jacó trabalha 7 anos, oferece 7 anos. Ele está cego de amor. A Bíblia diz que Raquel era modelo. A palavra hebraica diz exatamente isso. Era aquela que parava o trânsito, era aquela menina charmosa que todo mundo queria namorar. E é interessante essa busca de amor verdadeiro por Jacó, porque quando você vai no versículo 20, o versículo 20 confirma que Jacó trabalhou 7 anos. 7 anos por Raquel. Mas o texto termina dizendo o seguinte na minha versão, que Jacó amava tanto Raquel que lhe pareceram apenas alguns dias. É impressionante o tamanho do amor. E o autor não está usando de uma hipérbole, de alguma metáfora. Ele está dizendo que Jacó, ele desejava tanto Raquel, que aqueles 7 anos foram como poucos dias. E creia no que eu estou falando. Quando nós buscamos o amor verdadeiro, não importa o sacrifício que a gente tenha que enfrentar. A nossa raça pode rejeitar o Deus da Bíblia. Mas quando a nossa raça, nossos irmãos, nossos contemporâneos, eles querem uma coisa, eles mergulham mesmo que tenham que sangrar, e eles vão tentar achar. E é isso que está acontecendo com Jacó nesse momento. E aí no versículo 21, o texto fala uma segunda perspectiva de Jacó nessa busca por amor verdadeiro. Primeiro ele queria Raquel, porque ele não tem mais o pai, não tem a mãe, não tem o irmão, ele não tem ninguém, ele não tem família, não tem dinheiro, ele não tem casa. Ele está de favor. Mas Jacó não queria apenas Raquel. Jacó não tinha apenas aquela ideia, se eu me casar com essa mulher, meus problemas estão resolvidos. Ele não tem apenas essa visão de que Raquel era quem resolveria todo o problema dele. Jacó quer sexo, Jacó quer sexo. Jacó quer transar. Jacó entende assim, eu preciso ter relação sexual porque eu não posso mais viver dessa maneira. O versículo 21 diz assim, chegada a hora, que hora? 7 anos depois. Eu imagino que nos últimos dias ele nem dormiu mais. Porque o texto ele é muito forte nesse versículo. O versículo 21 diz que quando ele cumpriu a parte do acordo, ele correu para a casa do sogro, possível sogro, Labão. E ele não pede para casar. Ainda que casamento ali fosse a relação sexual, o texto hebraico fala que ele foi muito grave nas suas palavras, de certa maneira até ofensivo. Na minha versão diz assim, agora dê-me minha esposa para que eu me deite com ela. Pensou? Chegar para o sogro e falar isso? Jacó achava que Raquel resolveria todos os seus problemas. O amor, as afeições de Jacó estavam em cima de uma mulher. Ele achava que aquela mulher ia acabar com os seus problemas e ia resolver todas as suas confusões mentais. Mas Jacó também achava que se fosse para a cama com uma mulher, os seus problemas também seriam resolvidos. E sabe por que isso acontece? Porque o coração de Jacó estava vazio. Ele era um homem vazio. Jacó era esperto, mas era vazio.
Jacó era sagaz para os negócios, mas era vazio. Jacó sabia o que era uma mulher bonita, mas ele era vazio. E a nossa raça, os seres humanos, eles são ávidos em pegar coisas legítimas, desejo por um casamento, ou desejo por sexo, ou desejo por dinheiro, e transformar essas coisas como algo absoluto e supremo. E esse é o erro da nossa raça, e esse é o erro de Jacó. Não era errado desejar uma mulher, nem desejar deitar com ela. Mas era errado ele achar que aquela mulher e a relação sexual ia resolver o vazio do coração dele. Porque nada nesse mundo, coisas não resolvem o vazio do coração do ser humano. E nós precisamos lembrar disso. Casamento, sexo, dinheiro, poder, nada disso vai satisfazer. Entretenimento, carro, casa, isso não satisfaz o vazio do nosso coração. Há um vazio que ele não consegue ser preenchido disso. Em 1970, Ernest Becker, ele escreveu um livro, na verdade ele ganhou um prêmio nessa data, chamado A Negação da Morte. Ele era ateu, e um grande ateu. E ele ganhou o prêmio por esse livro Pulitzer, que é um dos prêmios mais importantes do mundo, até os dias atuais. E alguém o entrevistou e disse assim: vocês negam a Deus, vocês negam a morte, vocês dizem que os homens estão aqui nesse mundo para comer, beber, conseguir as coisas, depois morre, acaba. Há uma desintegração, não existe céu, nem inferno, não existe nada. Mas o que vocês fazem? Porque todo mundo diz, todo mundo pensa em um ser superior. E esse homem disse o seguinte: olha, nós substituímos por romance e sexo. Então, nós pegamos a nossa descrença num ser superior e colocamos essa descrença num ser humano. Então, aquele ser humano que vai satisfazer as minhas necessidades animalescas de sexo, ou aquele ser humano que vai conviver comigo para me dar uma boa comida, para ganhar dinheiro comigo, enfim. Nós substituímos Deus por pessoas. E isso é muito ruim, tanto no sentido imoral quanto no sentido moral. No sentido imoral, porque as pessoas elas não percebem que as outras não podem ser usadas sexualmente. O sexo é consequência de um amor bíblico. E moral, porque as pessoas que se casam conosco, elas não são divinas. Elas não são deuses. E elas são imperfeitas. E é por isso que muitos casamentos estão se acabando. Porque nossas esposas, nossos esposos, nosso namorado apaixonado, nossa namorada apaixonada, não vão resolver nossos problemas. E se nós entrarmos num casamento achando que vai ser muito legal e que vai ser tudo perfeito, vai ser uma grande decepção. Então, o amor verdadeiro pelo casamento que Jacó tinha era uma busca louca, porque Raquel não ia preencher o vazio do coração dele, e também o sexo que ele procurava também não preencheria o coração do ser humano. O que a Bíblia está dizendo é que todos nós temos esse impulso depois do pecado. Todos nós queremos alguma coisa, seja lá o que for, física, dinheiro, seja lá o que for, para satisfazer algo que tem no nosso coração que talvez nós não tenhamos nem acesso, porque o coração do homem, né, como diz, é terra que ninguém pisa. É fraco, frágil e vazio. Nós somos fracos. A igreja, quando se reúne, igual nós nos reunimos aqui hoje, tem uma declaração básica: nós somos fracos, nós somos inseguros, nós somos pessoas que não somos aquilo que muitas vezes as pessoas acham que nós somos muito frágeis, e nós só estamos aqui para dizer que tem um Deus que é forte, e é Ele que nos sustenta todos os dias das nossas vidas. É interessante que esse anseio humano, ele precisa ser lançado por terra. Porque se ele não for lançado por terra, ele vai destruir a nossa vida, ele vai destruir a nossa família, ele vai destruir a nossa história. E como eu disse, é algo muito natural, mas eu queria ver no texto com você essa desilusão e essa tragédia que vem quando você quer buscar esse amor verdadeiro. E eu estou correndo porque eu estou preocupado, eu não consigo pregar menos de 1 hora.
Aí falei para o reverendo Carlos Alberto. E eu disse, é dia de festa, rapaz, Deus me ajude, ore por mim. Orem por mim a partir de agora. Mas eu queria ver com você essa tragédia que acontece. Vamos primeiro voltar para aquela história que eu falei. Jacó trabalha 7 anos e recebe Lia em vez de Raquel. E Labão exige que ele trabalhe mais 7 anos por Raquel. É pela segunda vez. Como um bom negociante inteligente, Jacó, no mínimo, era para falar assim para Labão. Labão, olha, já trabalhei 7 anos pela primeira. O preço de mercado eram 2 anos. Então, agora é o seguinte, vou trabalhar mais 1 ano, você me dá a segunda esposa, a sua filha mais nova, eu já trabalhei. Ele está tão cego pelo amor que ele não negocia. Ele aceita. Ele entra e, olha, tá bom, tá tudo bem, vou trabalhar mais 7 anos. Isso é uma loucura. E sabe o que os comentaristas vão dizer? Aquilo que a gente costuma dizer, o amor cega. E esse amor verdadeiro realmente cega. Os seres humanos emburrecem quando eles não usam o raciocínio segundo o Evangelho do Senhor. No versículo 18, eu queria que você acompanhasse mesmo na sua Bíblia, o texto diz assim, visto que Jacó estava apaixonado por Raquel. Como é que diz na sua versão? Você já observou? O que o texto diz aí, no lugar de apaixonado? Jacó amava. Essa versão aqui traz a ideia. Não era um amor exatamente puro. Era um amor cego, era um amor apaixonado. Era algo que fugia do controle. É algo que saía do controle dele. Ele perdia tudo por esse amor. E ele diz assim, trabalharei para o Senhor por 7 anos, se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa. No versículo 19, é fantástico, porque nós encontramos assim, Labão dizendo, melhor entregá-la a você do que a qualquer outro. Respondeu Labão, fique aqui e trabalhe comigo. Sabe qual é a pegadinha desse texto aqui? É que Labão não diz que entregaria Raquel para Jacó. Você pode ler, e isso é mais claro ainda no idioma original. Labão não diz assim, não, tá bom, daqui a 7 anos eu entrego. Labão responde de uma maneira sagaz. Ele diz assim, não, é melhor entregar minha filha para você. Mas ele não diz, eu vou entregar Raquel para você. É a primeira pernada, não há um sim. Só que Jacó está cego por amor. E mesmo ele sendo tão inteligente, ele não percebe que Labão, o sogro, não está dizendo sim. Ele está usando uma palavra malandra. Tipo aquele cerca Lourenço, ele está usando uma palavra para ludibriar. Porque quando a gente quer uma coisa e a gente atropela o próprio Evangelho e tudo para alcançar aquela coisa, ou aquele algo, ou aquela pessoa, a gente não percebe as entrelinhas. A gente fica assim realmente emburrecido. E Jacó ouve um sim quando Labão está dizendo um não. E é aí que a gente chega no versículo 25. E Jacó acorda. A gente sabe que teve uma festa. Jacó bebeu vinho demais. Ele não estava sóbrio. Ele estava bêbado. E, além disso, era escura a tenda nupcial. Lia entra. E ele não quer nem ouvir a voz da Raquel. O cara está tarado. Me perdoem. Ele quer tirar a roupa e... A voz da Lia não era a voz de Raquel. Isso era óbvio. Porque quando ele vai passar a perna em Isaac, ele faz a voz assim, meio assim, né? Mesmo assim, Isaac... mas a voz é de Esaú, é de Jacó. O pai dele sacou. Mas Jacó só queria mulher. E só queria sexo. De maneira que ele não consegue ter percepção. Eu acho que a cada taça de vinho que Jacó tomava, ele dizia assim, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Consegui o meu tesouro maior.
Agora eu serei um homem feliz. Até ontem eu fui infeliz, mas a partir de hoje eu sou feliz, porque eu vou ter mulher e vou ter sexo. E ele, ó. Só que amanhã sempre vem. E no versículo 25 diz o texto: quando amanhã chegou, era Lia. Porque nós, seres humanos, sempre teremos que enfrentar o amanhecer. E essa é a desilusão e a tragédia que nós nos deparamos. Quando pensamos que o sexo vai nos realizar, que o dinheiro vai nos realizar, que o poder vai nos realizar, que as pessoas vão nos realizar. Eu sou casado há 28 anos, mas a gente estabeleceu bem isso. Ela não é perfeita, nem eu. Quem é maior no nosso casamento é Deus. Porque o nosso casamento não vai nos tornar felizes. Ele só nos torna feliz se Deus estiver sobre o nosso casamento. Fora isso, só há tragédia quando eu falhar e quando ela falhar. Jacó vai a Labão. E o pessoal diz assim, tem duas questões nesse texto que são complicadas. A primeira, pela personalidade de Jacó. No mínimo, ele tinha que ter dado uma pernada no sogro. Do jeito que Jacó era, ele era para botar veneno na comida de Labão. Mas os comentaristas dizem assim, por que ele não fez isso? Por que ele não brigou? Ele foi duro, né? Por que você me enganou? Por que você fez? Mas ele não é agressivo como ele sempre foi. Ele não lança a estratégia para passar... vou roubar as duas, vou agora pegar a Raquel, vou pegar escondido. Ele não faz, sabe por quê? Porque a palavra enganado que ele usa para perguntar para Labão é a mesma palavra para enganado que o seu pai e o seu irmão usaram lá no passado quando ele os enganou. E os comentaristas vão dizer que possivelmente quando ele acordou, ele olhou para ali e ele levou aquele susto. E ele perguntou para Lia, o que você está fazendo aqui? Não casei com você, era Raquel. Possivelmente Lia falou para ele, a gente fez com você o que você fez com seu pai e com seu irmão. E quando ele vai conversar com Labão, ele usa a mesma expressão. Por que você me enganou? E os comentaristas sérios, como Tim Keller, vai dizer que possivelmente houve um senso, veio à mente dele. Os seres humanos não são perfeitos. E agora você comeu do próprio veneno que você construiu durante toda a sua vida. Você foi um enganador. E agora enganaram você. E você vai descobrir agora a dor de ser enganado. E é aí que Jacó baixa a bola. E ele fala assim, e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai resolver? Eu quero Raquel. E ele se submete a trabalhar mais 7 anos. Quando a gente busca algo como supremo que não seja Deus, o amanhecer vai ser dolorido para a nossa vida. Porque a Bíblia afirma que nada nesse mundo pode substituir Deus das nossas vidas. Nada, 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 nada. Nem esposa, nem esposo, nem filho, nem casamento, nem dinheiro, nem profissão, nada. Jacó acordou e se deparou com Lia e não com Raquel. E agora eu quero sair de Jacó e entrar num dos textos mais tristes da Bíblia e na vida de Lia. Tim Keller e outros estudiosos dizem que a partir do verso 33, nós temos alguns versículos que as lágrimas são sangrentas e que mostram como que um ser humano ele pode se perder nesse mundo de tal maneira que ele se torna uma pessoa infeliz, ele não tem mais prazer de viver, não tem mais vigor, porque ele endeusou alguma coisa, idolatrou alguma coisa que não seja Deus. E você vai ver isso num momento mágico. Momento mágico. Os filhos são tesouros para os pais. O nascimento é um momento espetacular. Eu lembro dos nascimentos dos meus dois filhos, do nascimento dos meus 2 filhos.
do mais velho e do mais novo, a gente se programou, estava ali, maternidade, creio que os pais aqui, é uma coisa linda. Eu sempre brinco que do meu filho mais velho, eu vi o órgão genital dele, porque foi a única coisa que me mostraram pelo vidro, eu não consegui ver. Desse aqui do mais novo eu vi a cabeça, né? Passou assim a cabeça cabeluda, mas eu estava ali, eu queria participar. Foi um momento de festa, de alegria. Para Lia, não. Para Lia foi um momento de tristeza. Olha na sua Bíblia mesmo, que diz o versículo 32, diz que ela engravidou e deu à luz. E ela chamou esse seu primeiro filho de Rúben. E ela diz assim, o Senhor viu a minha... O quê? Aí diz aflição. Essa palavra é usada para infelicidade. Lia coloca um nome triste no seu primeiro filho, no seu primogênito. Ela tem um filho e diz assim, a minha vida é triste. A minha vida é triste. Que coisa triste. Mas olha o segundo filho dela. Olha o segundo filho. No primeiro texto ela diz assim, agora meu marido vai me amar porque eu tive um filho, eu sou uma pessoa infeliz, mas agora eu consegui a atenção do meu marido. Mas ela não consegue. No versículo 33, quando ela tem outro filho, o segundo ela chama de Simeão. E olha o que ela diz depois na minha versão. O Senhor ouviu que eu não era amada. Como é que está na sua versão aí? Hã? Preterida. Ela tem o segundo filho e diz assim, eu não era amada. Olha só, o primeiro filho revela o caráter dela de infelicidade. Ela era uma mulher que tinha casa, que tinha família, que tinha tudo, mas ela era infeliz. E no segundo ela mostra a razão da sua infelicidade. Ela não era amada, era preterida. Porque todas as manhãs ela queria o abraço do marido, mas ela via o marido desejando a irmã. Que vida triste. E ela tem o terceiro filho. E o terceiro filho ela chama de Levi. E na minha versão diz assim, certamente. Olha o desejo dela. Ela está tendo filho para ter o amor do marido. Ela se deitou com Jacó porque ela achava que os problemas dela seriam resolvidos. Quem era Lia? A mulher de olhos baços. A ideia é que ela era vesga. A ideia é que ela era uma mulher feia. E eu preciso usar esse termo porque é o que realmente o original hebraico diz. Essa menina, Lia, ela era uma mulher que sofria bullying na escola. Ninguém queria namorar com ela, todo mundo queria namorar com Raquel. Ela foi rejeitada pelos amigos, ela foi rejeitada pelo próprio pai, e agora ela é rejeitada pelo próprio marido. Ela realmente é uma mulher que é infeliz, ela não se sente amada, e ela agora diz, quando o seu terceiro filho nasce, desta vez meu marido vai ter afeição por mim. Ela queria um carinho, mas o marido dava carinho para a irmã. Ela queria um abraço, mas o marido abraçava a irmã. Ela devotou em Jacó um sentimento que era o mesmo de Jacó, só que Jacó queria Raquel, vai ser a solução da minha vida. E ela diz assim, eu quero Jacó, porque se Jacó, meu marido, olhar para mim, eu serei feliz. Então vamos filho, tem um filho, 2 filhos, 3 filhos. E depois do terceiro filho ela descobre que o filho não compra o amor de um cônjuge. E quando o amor precisa ser comprado, a vida perdeu o sentido, gente. Se nós temos que comprar o amor de alguém, nós estamos nos sujeitando a virar tapete nessa existência. E a santa palavra de Deus diz que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Que nós somos a menina dos olhos do Pai. Nós temos valor não pelo que nós temos. Nós temos valor porque nós temos um Deus que é o dono dos céus e da terra. Um Deus que conhece todas as coisas. Um Deus que nos amou antes do mundo ser criado. Jacó e Lia não sabiam disso. Jacó achava que o tesouro da vida dele era a mulher e o sexo. Lia achava que Jacó era o tesouro dele. E por ele, ela fazia tudo. Tinha um filho após o outro, um filho após o outro. Seria a nossa época diferente dessa época? Não.
Quantas pessoas estão arrumadas hoje? Quantas pessoas? E elas sabem que no fundo do coração delas, elas são tristes. Meu irmão está se preparando para ir para o Japão. O índice de jovens que estão se matando hoje no Japão é alarmante. As pessoas têm dinheiro, têm tudo de tecnologia, mas estão se matando. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, o índice de suicídio é absurdo. Para eu não falar de depressão. Nós estamos como que vivendo numa bolha. Nós estamos passando para as pessoas uma coisa que no fundo da nossa alma nós não somos. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. Uma sociedade que é cheia de tudo, mas vazia daquilo que precisava ser cheio. E Jacó e Lia representam essa humanidade frágil, essa humanidade que tenta mostrar que é alguma coisa, mas que não é nada. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Dentro desse texto aqui nós podemos dizer: não vamos brincar, não vamos buscar um amor que não seja Deus, vamos buscar o amor que seja Deus, porque só Ele não vai nos decepcionar. Apenas Deus vai fazer com que a alegria venha pela manhã. Se nós colocarmos no nosso coração a busca, o desejo por um amor, por uma alegria que outras pessoas vão dar, meu marido vai me dar, minha esposa vai me dar, meus filhos, se a gente colocar, a nossa manhã, ela não vai ser uma manhã muito boa. Porque amanhã sempre é Lia. As coisas nesse mundo não podem suprir as necessidades do nosso coração. E aí eu quero chegar no meu terceiro e último ponto. E falar para vocês o que as pessoas... Porque isso que eu estou falando para vocês é o que as pessoas sabem disso na prática. Não precisa desenhar. Elas sabem na prática. Mas o que as pessoas fazem quando elas descobrem que o amor verdadeiro não acontece, ou quando de manhã chega. Tem uma menina que eu conheço, e ela hoje não mora mais em Angra, que ela ficou louca. Porque quando ela era jovem, um menino disse assim: olha, eu quero transar com você. E a gente vai transar e casar, a gente vai ser feliz para sempre. E quando amanheceu, ele disse para ela: eu só queria transar com você, eu não quero nada com você. E destruiu a vida dessa menina. Até hoje ela nunca mais voltou ao seu senso racional. Mas isso pode acontecer com trabalho, com dinheiro e tantas outras coisas. O que as pessoas fazem naturalmente? Primeiro, elas podem culpar todas as coisas. Algumas pessoas fazem isso, culpa todas as coisas. A minha vida é uma desgraça porque o meu pai é ruim, minha mãe é ruim, meus irmãos, meus amigos, meu trabalho, meu colega, enfim. Outras pessoas dizem assim: eu sou o culpado, eu não devia ter nascido, falam como Jó. Minha mãe devia ter me abortado porque eu nasci para ser infeliz. Outras pessoas culpam o mundo, negam Deus, não acreditam mais em nada. Tem pessoas que dizem assim: não quero mais ter amigo, não quero ter mais amigo, porque amigo só me decepciona. C.S. Lewis diz que essas 3 decisões são muito ruins. Porque não preenchem, não resolve o problema, não enche o coração. E ele oferece uma 4ª oportunidade. Ele diz assim: é preciso mudar o foco da existência. E ele vai dizer assim: se eu encontrar em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo melhor, para algo sobrenatural, para algo eterno. C.S. Lewis está dizendo assim: existe alguma coisa que é superior. E se hoje eu prego, o reverendo Carlos prega sempre, e nós estamos reunidos aqui, é porque Jesus fez algo na minha vida e na sua vida. Jesus preencheu o vazio do nosso coração. Ele mostrou que todas as coisas são boas, todas as coisas são maravilhosas. Ele criou o mundo para nosso desfrute. Mas as coisas não são Deus. E é por isso que nós precisamos finalizar assim, porque se a gente não terminar desse modo, a gente sai daqui depressivo. E eu não quero estragar o bolo do meu amigo reverendo Carlos. E é aí que eu quero mostrar para você como que Jesus é maravilhoso.
Como que vale a pena ter um amigo por mais de 25 anos? Como vale a pena a gente sair de casa e vir cantar músicas para o Senhor e falar bem dEle. E dizer que Ele é o Senhor da nossa vida. E que sem Ele, apenas sem Ele, nós não conseguimos viver. É maravilhoso. Porque Lia se engravida pela 4ª vez e eu não falei. Mas quando esse filho de Lia nasce, alguma coisa acontece. Alguma coisa misteriosa acontece e é o evangelho glorioso do Senhor Jesus Cristo. Porque esse menino nasce e Lia dá o nome, qual é o nome que ela dá para o 4º filho? Judá. Você, eu acho que já ouviu falar sobre o leão da tribo de Judá, certo? Amém? E quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Mas tem um ponto importante no nascimento desse filho. No 4º filho, chamado Judá, você não encontra mais menção a marido nem filho. Lia, quando tem o 4º filho, ela não diz assim: agora meu marido vai gostar de mim, agora meu marido vai me dar atenção. Não. Lia diz assim: agora eu louvarei o Senhor. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Possivelmente Jacó contou a sua história. E uma coisa alarmante é que em alguns textos anteriores, Jacó não usa Yahvé, Jacó usa Elohim. Todos os povos usavam Elohim. Elohim não é o nome principal de Deus. O problema é que nesse texto que nós estamos vendo aqui, Lia, que era uma mulher que não era judia, ela não usa Elohim, ela usa Yahvé. Quando ela tem o 4º filho, ela começa a ter flashes da bondade de Deus. Ela começa a ter flashes da graça de Deus. Ela começa a ter flashes de que tem algo, tem uma pessoa que é capaz de mudar a nossa vida e a nossa história. E aí ela diz assim: olha, Judá, eu louvarei Yahvé. Quem é Yahvé? Yahvé é o Senhor da história. O Yahvé é o que governa os povos. Yahvé é aquele que transforma o coração de um homem e faz esse ser humano, que talvez tenha vivido uma história toda torta, se tornar uma história que tenha sentido, para a glória do nome dele, para a felicidade do próprio coração. Yahvé é aquele que reina. Yahvé é aquele que transforma tragédias em triunfo. Yahvé é aquele que chega e diz assim: o que está tudo acabado nunca está acabado se essa pessoa estiver comigo, porque eu sou aquele que intervenho na história, salvo pessoas e salvo famílias. Sara tinha 90 anos e engravidou, todo mundo ria, até ela. Rebeca era estéril, deu à luz. E o mais glorioso de tudo, que o grego não compreendia, nem o judeu, o Criador dos céus e da terra, Senhor do universo, aquele que dá a vida e aquele que tira a vida, aquele que dá a saúde e tira a saúde, aquele que na sua bondade nos deu o privilégio de estarmos aqui reunidos adorando, quando muitos estão no hospital, como nós ouvimos aqui. Aquele que permite que o nosso coração bata neste momento, que as nossas faculdades racionais funcionem. Aquele que nos dá o privilégio de, nessa noite, repensar a nossa história e dizer assim: quão grande é o Senhor, glorificado seja o teu nome. Aquele que diz assim: há esperança para a vida mais fútil que possa ter sido. Porque tem um Deus que entra na história. Sabe quem era Lia? Lia era a menina que ninguém queria, mas Deus queria. Lia era a menina rejeitada e desprezada, mas a Bíblia diz que Deus ama os desprezados e rejeitados. Deus ama quem não é rejeitado e Deus ama quem é rejeitado. E não é só porque Ele tem prazer nos fracos, nos humildes. É porque o nosso Deus, Ele sabe quem somos. E nós somos pó. Lia foi mãe de Jesus, gente. A gente fala muito de Raabe, que entrou na genealogia. Mas Lia foi mãe de Judá, que gera o nome messiânico, o leão da tribo de Judá. Aquela que era rejeitada, que sofria bullying, que ninguém dava valor, aquela mulher foi feita mãe do nosso Salvador. Agora veja que coisa fantástica para a minha vida e para a sua.
Qual o desânimo que toma a nossa vida? Todo dia o meu coração quer me desanimar. Todo dia a minha mente quer focar em coisas que estão dando errado. Mas aí eu leio a história de Lia, vejo o que Deus faz. E eu tenho que confiar na palavra de Deus. Porque Deus não falha, Deus não erra. Romanos 8:28 diz: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, sabe por quê que eu me alegro em estar aqui e glorificar a Deus? Porque reverendo Carlos é um homem que ama Jesus. Eu andei com ele, trabalhei com ele. De vez em quando eu emprestava dinheiro para ele e ele emprestava para mim, né? Mas não pensa que era grandes quantias, não. Era 1 cruzado novo, 2 cruzados novos, era só para passagem. Mas desse púlpito aqui ele fala do amor de Jesus para você e para todas as pessoas que entram. Ele não é perfeito, como também eu não sou perfeito, e ninguém aqui é perfeito. Mas nós anunciamos desse púlpito aqui que Jesus é perfeito e que apenas Jesus é perfeito. E nós nos reunimos para glorificar o nome do Senhor. E se ajoelhar e dizer assim: Senhor, obrigado, porque há 19 anos tem um ministro aqui, juntamente com o conselho, proclamando o Evangelho. Isso é maravilhoso, dizendo para as pessoas que se sentem como Lia, uma mulher que era uma mulher destruída, que não tinha mais esperança na vida, que achava que o casamento e filho ia resolver o problema, e resolve, e recebe de Deus a graça de saber a promessa de Deus. Eu quero finalizar lendo 1 Coríntios e dando algumas aplicações para você. Deus diz em Coríntios capítulo 1, verso 27. Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Assim como Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu as coisas desprezadas pelo Evangelho, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Não foi só Lia que foi desprezada. Nosso Salvador foi desprezado. Ele nasceu numa manjedoura, quando as pessoas esperavam um rei que vinha num cavalo branco cheio de ouro. Nosso Salvador nasceu como os animais. O eterno, que gosta da simplicidade e das coisas que muitas vezes os homens não dão valor. Lia é esperança para o nosso coração, porque Lia viveu o que Jesus viveu milhares de anos depois. Quando a Bíblia diz que ninguém olhava para ele, ele era o mais desprezível de todos os homens. A Bíblia diz que quando chegou na hora da cruz, todos abandonaram todos os discípulos. Até o próprio Pai o abandonou, quando vira o rosto. De tal modo que Jesus, sendo abandonado pelos que estavam com ele, grita para o Pai, porque essa foi a única hora que Jesus reclama. Ele vai gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Por que viraste os olhos de mim? E eu digo para você, porque Deus desamparou Jesus. Ele desamparou para que nós não fôssemos desamparados. Ele abandonou Jesus para que nós recebêssemos o colo do bondoso Pai. Nessa noite nós não estamos debaixo de julgamento. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Nós estamos para render glórias e falar de um homem que está completando aniversários, que nós precisamos orar, porque as pessoas estão vazias e precisam descobrir esse Deus maravilhoso e gracioso que transforma e muda, não de palavra, muda mesmo. E aí eu fecho com as considerações. Primeiro, talvez tenha um Labão na sua vida. Talvez tenha alguém que durante toda a sua história só esteja usurpando coisas de você. E o Espírito te lembra nessa noite.
e você guardou mágoa e raiva dessa pessoa. Se você quer experimentar da glória de Deus, ministra perdão nessa hora. Entenda que até isso vai servir para a glória do Senhor. Não carregue o inimigo no seu coração. Em segundo, talvez você tenha sido uma pessoa rejeitada. Talvez você não foi a pessoa mais badalada do colégio. Talvez você foi abandonado pelos seus pais. Ou talvez você teve um casamento frustrado. Talvez profissionalmente você não dá certo em nada. Eu quero dizer para você, confia no Senhor. Porque o Senhor vai restaurar em nome de Jesus a sua vida. Ele está querendo te ensinar alguma coisa. Em terceiro lugar, não deixe o casamento te iludir. Não deixe o sexo te iludir. Não deixe o amor verdadeiro te iludir. Não deixe a profissão te iludir. Não deixe dinheiro te iludir. Não deixe poder te iludir. Não deixe nada te iludir. Essas coisas são boas, desde que Deus seja o primeiro na tua vida. Hoje, toma uma decisão. Diga para o seu coração: Deus será o Senhor da minha vida. Jesus será o primeiro na minha vida. O resto é tudo segundo, porque Jesus é primeiro. E por fim, você pode estar pensando que Deus tem um plano B para você. Vamos entrar em umas questões éticas. Jacó deveria ter enganado Isaac e Esaú? Não. Isaac deveria ter mostrado favoritismo pelo filho mais velho? Não. Jacó devia ter mentido? Não. Todos pecaram, todos falharam. Mas só que Deus é maior do que a nossa falha e do que o nosso erro. Você não é o plano B. A promessa do Evangelho nessa noite não é um plano B. A promessa do Evangelho é te realinhar. E se nessa noite o Senhor trouxe você aqui para celebrar esse aniversário precioso do meu amigo, e graças a Deus eu não cheguei a 1 hora, meu amado. 55 me deu até glória a Deus. Eu quero dizer para você que seja uma grande festa para o seu coração nessa noite. Que você descubra que Deus não queria apenas que você desse um abraço nele, na Luciana, nos seus filhos. Deus queria que você sentisse o abraço do céu nesta noite. E a Bíblia diz o seguinte: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vamos ficar de pé.